Os poemas, eles não têm títulos, né? Eles são apenas identificados por essa letra, né, em romano, né? E esse é o primeiro poema da obra, é o poema de abertura, né, do Desejo, e, assim, é o meu poema preferido. Assim, hoje eu diria que é o meu poema preferido da Hilda, né? Pode ser que amanhã seja outro, não sei, mas esse é o meu poema preferido, né? E eu acho assim, eu acho assim que ele, em certa medida, ele consegue sintetizar bem a obra como um todo da Hilda, né? Eu diria isso. E, bom, então eu vou fazer a leitura e a gente, né, depois vamos comentando, né, algumas questões, né, aqui sustentadas pelo poema, tá? Porque há desejo em mim, é tudo cintilância. Antes, o cotidiano era um pensar alturas, buscando aquele outro decantado, surdo à minha humana ladradura. Visgo e suor, pois nunca se faziam. Hoje, de carne e osso, laborioso, lascivo, tomas-me o corpo. E que descanso me dás depois das lidas? Sonhei penhascos quando havia o jardim aqui ao lado. Pensei subidas onde não havia rastros. Extasiada, fodo contigo ao invés de ganir diante do nada. Né? Então, aqui, o primeiro verso, ele já é arrebatador, né? Ou seja, porque há desejo em mim, é tudo cintilância, né? Ou seja, o desejo é essa possibilidade de que haja, então, essa cintilância, esse brilho, essa centelha amorosa, né? Então, se não há desejo, não há brilho, não há essa, né? E veja que o elemento do fogo, né? Lá da epígrafe aqui se presentifica nessa cintilância, nesse brilho, né? Ou seja, o fogo é essa capacidade também de luminescência, né? De Luz, né, trazer. André? Eu pensei nessa palavra, luz, né? Uhum, exatamente, né? E então aqui o elemento está presente de certa forma, né? Então vai sendo reelaborado, recriado, né, ao longo dos poemas, nessa questão da lava, né, desse magma, né, que vai se transfigurando e vai adquirindo novas formas. Aqui é a questão da cintilância, desse brilho, né, dessa fagulha, né? E vejam, e aí aqui no poema, né, a voz poética vai traçar um antes e um depois, né? Então, vejam lá, né? O antes, o cotidiano era um pensar alturas, né? Ou seja, algo que é etéreo, né? Algo que é transcendental, algo que é intangível, né? Então, buscando aquele outro decantado, né? E vejo aquele outro grafado em letras maiúsculas, né? Possivelmente, assim, por ter esse valor absoluto, né? Pode fazer aqui referência a Deus, né? Esse Deus enquanto amante, não é? E surdo à minha humana ladradura, né? Ou seja, esse outro, aquele outro que está tão ali, ó, nessa dimensão tão etérea, intangível, que é surdo, não ouve, é indiferente, né? Aqui o homem, né, a minha humana ladradura, né? Ou seja, aqui o homem nessa condição humana mesmo né, de cachorro, né? De ladradura faz referência aqui ao latido, né? E aí, vejam, esse é o antes, né? Mas o hoje, vejam, hoje, de carne e osso, laborioso, lascivo, tomas-me o corpo, né? Então, aqui há, de fato, a dimensão, a plenitude, né, do gozo, né, do desejo, que é atingido na própria dimensão da carne, né? Dessa experiência, né, que é consumada na carne, né? Então, tomas-me o corpo. Né? E que descanso me dás depois das lidas, né? Ou seja, encontrar o gozo, né? O desejo no próprio corpo, né? Ou seja, nesse corpo que vai então, né? Ser vai, enfim, né? Vai ser esse lugar, né? Por excelência de onde, né? O gozo vai se plenificar, né? É no corpo. Né? E aí sonhei penhascos, né? Ou seja, essa dimensão, vejam os elementos que vão se referir ao alto e ao baixo, né? Então, aqui sonhei penhascos, né? Quando havia o jardim aqui ao lado, né? Pensei subidas onde não havia rastros, né? Ou seja, querer encontrar aquele outro, né? Esse amante, né? Com letra maiúscula,
sempre numa dimensão fora, exterior, quando, na verdade, o gozo, né, o desejo, ele se planifica no corpo, né, naquilo que é tangível, né? E aí, veja, extasiada, né, extasiada, o êxtase, né, proveniente do gozo, né, proveniente dessa experiência erótica consumada, né, fodo né, fodo contigo, ao invés de ganhar, né, esse latido diante do nada, né, ou seja, dessa dimensão de novo, né, esses pares aqui opostos entre o alto e o baixo, né, aquilo que é intangível e o que é tangível, né, então, e vejam, aqui há todo um elogio, né, aqui a voz poética faz todo um elogio à dimensão do corpo, né, que é de fato onde o desejo se planifica, é onde o desejo se realiza por completo, né, e eu acho assim, esse poema, assim, eu acho ele de uma beleza, assim, e vejam que, claro, que pode ser que nem todas as palavras sejam tão, não é, simples assim, mas eu acho que de um modo geral, ele não é tão hermético assim, eu acho que ele consegue, né, comunicar muito bem, né, eu acho que a beleza está aí, né, ou seja, diz muitas coisas, né, que podem parecer complexas, né, ou seja, dentro de um pensamento filosófico até, mas diz de uma simplicidade, né, que aí eu acho que é aí que repousa a beleza, né, do poema, né? E aí, Lu, não sei se quer dizer mais, falar alguma coisa, alguém comentou algo, né? Ô, Andréia, se o pessoal de casa, eu vou aproveitar então que você me passou a palavra, se o pessoal de casa quiser comentar alguma coisa, todos podem ficar à vontade, viu? Eu só À vou. vontade. A Cláudia fez um comentário muito interessante aqui, então ela diz que os paratextuais são como as sinalizações extras, né? Se o livro fosse uma rodovia, né? Uma imagem muito interessante Ótimo. também. Perfeito. E, André, é muito interessante, assim, o jeito que você está fazendo a leitura do poema, né? E aí eu quero alertar aos estudantes, né, que nos assistem agora. O poema, de modo geral, ele foi muito recorrente na nossa última prova, né? Do Exame Nacional do Ensino Médio, a prova de linguagens, e então esse contato com o texto, isso que você está fazendo agora, mostrando, e essa leitura que você está fazendo, né, é muito interessante para a gente também, né, para mim, para eles, para que eles consigam, inclusive, estabelecer as estratégias no momento em que eles estiverem lendo os poemas deles, né? E Isso. eu queria destacar, então, André, que o poema dela não seria aquilo que a gente chamaria de muito político, muito engajado, assim, pelo menos de maneira muito direta, né? Eu posso dizer isso? Na verdade, assim, esse poema, eu vou falar exatamente do desejo, ele de fato não tem essa temática, né, política nesse momento, né, ou uma tônica, vamos dizer assim, engajada, não é? Porque ele está aqui, na verdade, os poemas, né, estão de fato preocupados, ou importa para eles uma possível definição, né? Não que eles vão estabelecer uma definição rígida, não é, acabada sobre o que é o ser do desejo, mas eles, não é, estão ali, importa a eles, né, de fato, dar uma resposta possível para o que é o ser do desejo, né, qual é a sua essência, né? Então, há toda essa temática erótica, né, porque vamos falar dessa dimensão do desejo, do gozo, né, dessa experiência que se consuma entre dois corpos amantes, não é? Mas, vejam, Se você quiser comentar, nós temos aqui um comentário da nossa amiga querida, a Jéssica Cristina, e ela pergunta assim, André, é como se para a Hilda o desejo fosse uma força criativa para a escrita? E aí nós todos estamos nesse momento, né, precisando de uma força criativa para a escrita, né? Cada um em sua medida, os meus alunos que vão fazer a prova depois, enfim, as provas, né? Nós que estamos terminando teses, dissertações, monografias e por aí vai. Seria então uma força criativa para a não, escrita? exatamente perfeito o que a Jéssica colocou aqui, obrigada, Jéssica. E porque, de fato, o que eu ia comentar no início, que agora me ocorreu com a pergunta da Jéssica, é porque a dimensão do desejo, né,
especificamente lendo essa obra, né, da Hilda, o desejo ele pode ser tanto esse desejo dos corpos, não é? Esse desejo que acomete os corpos, essa dimensão física mesmo, não é? Essa centelha amorosa, essa combustão, não é? Como pode ser também uma dimensão da criação, não é? Como, de fato, essa potencialidade, né? Ou seja, daquilo que vai, de fato, vai oxigenar a criação literária, a dimensão da palavra, não é? Então, de fato, né, vai ser algo que vai potencializar o exercício criativo, né? E a gente eu selecionei alguns poemas da obra que vão ao encontro disso, né? Ou seja, de quanto o desejo é essa capacidade de imaginação, alimenta a imaginação, né? E por extensão, alimenta o exercício criativo, né? De um modo geral.